Fala bruxos, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos atualizar aqui a nossa visão sobre o mercado, tá? Então, uma métrica que eu estou acompanhando bastante, né, é a dominância do USDT, né, que é o USDT.D. Geralmente essa dominância do USDT, ela mostra um fluxo de entrada ou saída, né, de capital nas stablecoins e no Bitcoin. Então, em geral, quando a dominância do USDT está numa tendência de alta, a gente vê algum padrão baixista tendo continuidade no nosso mundo cripto, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, né? E o que eu estou observando agora para a dominância do USDT é que a gente vinha aqui numa tendência de baixa, né? A gente passou aqui algum tempo numa tendência de baixa. Tivemos aqui o rompimento dessa cunha descendente, né? Nós formamos aqui esse padrão de cunha descendente, que é um padrão que em geral tende a romper para cima, né? E tivemos o rompimento para cima e agora estamos em tendência de alta aqui no tempo gráfico diário. Na verdade, tempo gráfico diário tentando realmente inverter a tendência, né? Nós rompemos aqui os topos anteriores e agora a maior probabilidade passa a ser formar esse fundo para ter continuidade de alta. Para confirmar esse viés altista, o que eu tenho acompanhado é essa possibilidade de uma flâmula de alta, né? Que seria um padrão de continuidade de tendência. Quando você tem uma retração até 0,382, faz bastante sentido você aguardar o rompimento dessa cunha para ter continuidade de alta. Então, tendo continuidade de alta na dominância do USDT, acredito que nós podemos ter aí uma movimentação de baixa no mercado cripto como um todo, tá? Então, quando eu vejo esse tipo de movimentação na dominância do USDT, eu começo a procurar por padrões, né, baixistas no Bitcoin e nas moedas em geral. O que eu tenho percebido aqui, né, é que o Bitcoin ele estava aqui nesse padrão, que era uma acumulação que eu acreditava ser uma acumulação de Wyckoff, né, que quando você começa a ter aqui um nível de sobrevenda em tempo gráfico de 4 horas, e aí você vem criando aqui, né, primeiro pontos de divergências e depois você vem criando aqui high lows, né, você vem criando fundos ascendentes. Beleza. Tivemos o rompimento desse padrão, só que o que eu começo a observar agora é que a gente está tendo rompimento desses topos anteriores, só que a gente não consegue ter continuidade de alta. Inclusive, se nós olharmos aqui para o tempo gráfico diário, olha só como é que o preço meio que fica estagnado aqui, ele não tem continuidade de alta, né? Então, isso aqui começa a ficar muito parecido com um padrão de continuidade de baixa, né? Uma bandeira, uma flâmula de baixa, ainda mais porque nós estamos aqui perigosamente ainda abaixo dessa região aqui de 0,382 de Fibo. Então, esse é o padrão principal que eu estou de olho, né? A gente tinha entrado naquele trade de Matic, mas agora a Matic também começou a ter rompimento dos topos anteriores, mas sem continuidade de alta, então acabei fechando aqui a posição quase no 0 a 0, fechei aqui porque a gente está evoluindo para esse canal de alta e esse canal de alta dentro de uma retração de 0,382 ele passa a ser muito perigoso porque pode ser realmente uma bandeira de baixa, tá? Oportunidades agora no mercado cripto. Eu não vou querer, né, eu não me interesso em shortar essa continuidade de movimento, porque quando a gente começar a perder este movimento aqui, a gente vai ter muita divergência no tempo gráfico de 4 horas. E não só no tempo gráfico de 4 horas, se a gente olhar no tempo gráfico semanal, né, próximo desse fundo aqui, a gente vai começar a ter uma divergência altista, né? Se nós chegarmos aqui muito próximo desse fundo, a gente vai começar a fazer esse fundo nivelado, né? E vamos começar a ter uma divergência altista no tempo gráfico semanal a partir de uma sobrevenda. Isso aqui para mim, na verdade, seria um ponto de compra de hold, né? Não para trade, mas para hold. Isso aqui seria um excelente ponto de compra de hold, tá? Após a gente já ter
atingido nível de sobrevenda no tempo gráfico semanal, a gente voltar para testar esses níveis aqui, né? E mesmo se a gente perder esse nível aqui, acredito que continua sendo oportunidade de compra, né, para hold, beleza? Então é isso que eu vou fazer com o meu capital. Caso a gente venha testar esse fundo ou mesmo perca esse fundo, eu vou reservar um dinheiro aí para fazer uma entrada um pouco mais pesada nesses níveis aqui de divergência, tá? Então não me interesso muito em shortar esse movimento e vou me interessar por posições de hold caso a gente tenha um rompimento aqui deste padrão para baixo, tá? Então vou ficar de olho aqui nesse padrão do Bitcoin, né? Um padrão que tem maior probabilidade de romper para baixo, está dentro de uma região de retração muito sensível, então por hora não vou fazer nada. Caso a gente tenha um rompimento para baixo, não vou ver oportunidade de short, a não ser que eu consiga encontrar alguma moeda que esteja tendo um pump e esteja em sobrecompra no tempo gráfico de 4 horas, né, mostrando divergência baixista, e aí sim eu posso me interessar por essa moeda. Beleza? Então essa foi minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. É uma atualização aí sobre a nossa última análise, né? Em geral, quando a gente tem esses fundos nos tempos gráficos maiores, a gente acaba passando por esses períodos de acumulação aqui no 4 horas, no 1 hora, né? É muito normal, mas aí quando essa acumulação ela começa a se desenvolver em forma de canal ascendente dentro dessa retração de 0,382, isso começa a ficar muito perigoso. E aí é o momento que você tem que aguardar o mercado mostrar mais força para que você consiga se posicionar, tá? Por exemplo, se nós abríssemos muito espaço aqui no tempo gráfico diário, isso seria um sinal de força do mercado. E aí você começa a tentar entrar nos padrões de pullback, tá? Essa é a melhor forma de você fazer isso. Por enquanto, se manter comprado num padrão desse aqui é pedir para tomar, né, uma continuidade de tendência aqui na cabeça, beleza? Então essa foi a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da análise, considere deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, sempre estou deixando aqui análises com ótimas oportunidades de trade e movimentações gráficas, beleza? Tamo junto, aqui a 2.